Pessoal, segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre inequações exponenciais. Quer dizer, uma inequação quer dizer que não é igual. Né? Se não é igual no universo dos reais, ou é maior ou é menor, ou é maior ou igual, ou é menor ou igual, enfim. Vamos descartar o igual. Ou é maior ou vai ser menor, certo? Pela chamada tricotomia lá do universo dos reais. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Seguinte, imaginem que você tenha uma inequação exponencial que tenha essa cara aqui, ó. A elevado a um f de x menor do que a elevado a um g de x. Reparem nas bases, as bases são as mesmas e essa base tem que ser diferente de 1 e também positiva. Lembrar que só há dois tipos de exponencial, a estritamente crescente e a estritamente decrescente. Então eu vou te ensinar um processo que você, sempre que você fizer isso aí, vai dar certo. Mas antes, eu quero te explicar uma coisinha. Por exemplo, quer ver? Ó? Se eu falar assim para você, ó, 2 elevado a x é menor do que 2 elevado a quinta, certo? Que números que você teria que colocar aqui para que isso fosse verdade? Por exemplo, se você colocar, se você colocar 4 aqui, dá certo, porque 2 a quarta é 16 e 2 a quinta é 32, certo? Agora, se você colocar 6 aqui, você vai ver que está errado. Por quê? Porque 2 elevado a sexta é 64, e 64 não é menor do que 32, que é 2 a quinta. Então, se essa base for um número maior do que 1, ou seja, se você estiver lidando com uma função crescente e você tiver essa desigualdade aqui, você faz o seguinte, processo prático, você esquece as bases e você obedece o que está escrito aqui. Não está escrito menor? Então você escreve x menor do que 5. X menor do que 5. Entendeu o que é o meu significado aqui do obedece? Ou seja, se a base que você estiver lidando ela é maior do que 1, ou seja, for crescente, e está escrito aqui menor, para os expoentes também vai ser menor. Né? Olha o que vai acontecer. Agora, veja o caso contrário. Imagina, por exemplo, se você tivesse assim, ó, meio elevado a x menor do que meio, por exemplo, ao cubo. Meio ao cubo, gente, é 1/8, tá? 1/8 é um número, é 1 dividido por 8, certo? Então, se você colocar, por exemplo, aqui 2, por que vai ser falso? Porque aqui vai ser 1/4, e 1/4 não é menor do que 1/8. 1/4 é maior do que 1/8. Então, se você colocar aqui um número, esse número aqui, ele for menor do que esse resultado aqui vai ser maior, porque a função está decrescendo. Então, o que você faz de modo prático? Se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Bases iguais, você elimina a base, mas você inverte esse comando. Você desobedece aqui. Então, você vai escrever x maior do que 3. Então, para que esse lado seja menor do que esse expoente tem que ser maior do que 3, ele tem que ser alto para que o resultado fique menor, certo? Porque quanto mais alto for isso aqui, menor vai ser o resultado, porque ali está escrito 1/2, certo? Então, de um modo geral, você pode utilizar essa ideia para resolver inequações com essa característica, certo? Então, vamos recordar, olha para a base, obedece quando ela é crescente e desobedece quando ela é decrescente. Vamos pegar um exemplo com números para vocês verem. Exemplo. Pessoal, esse exemplo vai ser legal, por quê? Porque esse exemplo você vai conseguir estender essa ideia para quando você estiver estudando logaritmos também. Só que aqui serão funções logarítmicas. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar... vou pedir para você resolver essa inequação aqui, ó. 2 elevado a 3x menos 1 maior ou igual a
por exemplo, 1/16, certo? Como que você faria para resolver essa questão? O processo inicial é o mesmo, você tem que deixar as bases iguais, então eu vou escrever no lugar do 16, eu vou escrever 2 elevado à quarta, certo? As bases ainda não estão iguais, então eu vou virar aqui, então vai ficar assim, 2 elevado a 3x menos 1 maior ou igual a 2 a menos 4. Aí cheguei no ponto, cheguei aqui, as bases iguais. Agora eu vou fazer minha análise. Eu olho que as bases são iguais a 2. 2 é maior do que 1, crescente, então eu vou obedecer. Então, aqui eu descarto aqui as bases e obedeço o sinal que está aqui. 3x menos 1 maior do que 4, do que menos 4 ou igual. E aí cai numa inequação comum. Então, a gente passa o menos 1 para lá, vai ficar assim, 3x maior ou igual a menos 4 mais 1. Então, 3x maior ou igual a menos 3, x vai ser maior ou igual a menos 3 dividido por 3, x vai ser maior ou igual a menos 1. Então, o conjunto solução são os x's pertencentes aos reais, tais que esses x's são maiores ou iguais a menos 1. Tá ok? Beleza? Legal. Agora, eu vou colocar um último exemplo no caso em que é decrescente, tá certo? Então aqui apagando, certo? Se caso você tiver dúvida, você pode voltar aí a imagem, né? Você volta de novo, que aí vai estar escrito, você vai conseguir ver. Por exemplo, assim, ó, imagina que eu tivesse essa expressão aqui, ó, 2/3 elevado a, por exemplo, x menos 5 menor do que, por exemplo, 3/2 elevado a menos 2x, por exemplo. Exemplo. Tá? Aí você fala, puxa, e agora? O que eu vou fazer? Aqui está 2/3 e aqui está 3/2. Então, ou você faz esse aqui, essa base ficar igual a essa, ou você faz essa ficar igual àquela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou optar por virar aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2/3 elevado a x menos 5 menor do que? Virando aqui, vai ficar 2/3. Qual é o preço que a gente paga? Troca de sinal, então vai ficar mais 2x. As bases agora são iguais, mas 2/3 é um número maior que 0 e menor do que 1, então ela é decrescente, então eu vou desobedecer. Então eu elimino aqui e vou escrever x menos 5 maior do que 2x. Então eu vou passar esse 2x para o lado de cá, então vai ficar x menos 2x, e esse 5 eu vou passar para lá. Cuidado agora, hein, em inequações. Aqui vai dar menos x maior do que 5. Lembrar que toda vez que você tiver uma inequação e que você for multiplicá-la por menos 1 ou por um número negativo, o que acontece aqui? Vira também, mas isso aqui vai virar por causa da resolução da inequação, não é por causa aqui da função exponencial, porque aqui nem mais é função exponencial. Então aqui vai ficar mais x, certo? Menor do que 5. Vira aqui. Então a solução, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tal que x é menor do que menos 5. Tá? Nas nossas aulas ao vivo, a gente vai resolver mais e resolver mais alguns um pouco diferentes e também na atividade para casa. Ok? O assunto aqui é bem rápido mesmo, certo? E essa parte aí está fechada. Ok?